E aí vamos falar de uma confusão que tivemos ontem. A Sarah Winter, ela voltou. Voltou. Deu duas entrevistas. A primeira entrevista que ela concedeu foi para o UOL. Não foi nem ontem, na verdade, acho que aconteceu anteontem, mas saiu ontem no início da manhã. A gente vai trazer essa entrevista, comparar algumas informações. E no início da tarde, o Paulo Briguet publicou lá no Brasil Sem Medo, no jornal à direita, uma entrevista exclusiva que eles fizeram com a Sarah Winter. E vejam só. Sarah Winter, eu estou cansada de covardes. Alguns dias atrás, a Sarah foi procurada por um repórter da Isto É, aquela revista que colocou um bigodinho, lá do alemão, no rosto do presidente Bolsonaro, culpando pelos óbitos da pandemia. O jornalista procurou a Sarah, queria falar sobre Winter, e Sarah aceitou. Ela está profundamente magoada, não apenas com o governo Bolsonaro, mas também com a direita brasileira em geral. Diz ter sido abandonada pelos antigos companheiros, então resolveu dar uma longa entrevista a Isto É, no brechó de sua mãe, em São Carlos, sua cidade natal. Vocês devem ter visto alguém, porque teve algumas pessoas falando que a Sarah não deu entrevista. Não, a Sarah desmentiu. Parece que o que ela falou, na verdade, é assim, que alguns pontos foram exagerados. Mas a Sarah, sim, ela deu entrevista para a Isto É. Talvez a Isto É distorceu. Minha entrevista para a Isto É foi um erro. Confirmou então, realmente teve entrevista para a Isto É. Infelizmente, caí no conto do jornalista que disse que me ofereceu espaço para falar sobre minha carreira no futuro. Atribuo esse erro à minha ingenuidade momentânea e a certa carência pelos espaços para os presos políticos na direita. Então, assim, a culpa é porque, não sei, os veículos não estão dando espaço. Mas os jornais que nós temos, assim, na direita que eu vejo, é o que? O Brasil Sem Medo, tem o Gazeta, o Jornal da Cidade. A direita não tem muitos espaços assim, né? Normalmente o pessoal se comunica nas suas redes e recebe um certo apoio. Assim, essa justificativa, beleza. A justificativa dela. E assim, ingenuidade nesse momento. Beleza, pode estar passando por problemas. É uma pressão grande. Eu nunca fui preso, acho que a maioria de nós, ninguém nunca foi preso para saber quanto isso impacta na vida, né? A Sarah ficou presa aí por um período de tempo considerável, mas para uma pessoa que se diz professora de política e tal, que sabe como resolver algumas coisas que ela fala durante precisamente da entrevista ao UOL, fica assim, ingenuidade nesse momento. Me considero muito inteligente no que concerne a desinformação, mas nesse caso errei. A Isto É se fez de boa amiga acolhedora, exatamente o papel que a direita deveria ter feito e eu caí direitinho. Se até eu, que sou extremamente experiente, caí no conto, imagine quantos jovens ingênuos são cooptados com as mesmas técnicas. Aí continua a entrevista. Segundo a Sarah, suas palavras foram distorcidas. Pelo texto da Isto É, depreende-se que a deputada Bia Kicis e o ministro Augusto Heleno foram artífices e estrategistas do acampamento dos 300, o que é absolutamente falso. Sarah conta que Bia Kicis visitou o acampamento e aconselhou os integrantes do movimento a não atacarem o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com quem o governo buscava algum tipo de entendimento na época. Segundo Sarah, a Bia teria dado algumas sugestões aos organizadores do acampamento, mas não participava das decisões do grupo. Trocaram mensagens, Bia conseguiu uma reunião do grupo com a Secretaria de Segurança do Distrito Federal e, numa visita ao acampamento, disse em público aos manifestantes que deveriam evitar ataques às instituições ou a defesa de ideias como intervenção militar, o fechamento do Congresso, coisas assim nesse âmbito, e que se saiba, nada disso é crime. Há um ponto de divergência. Aqui já começa uma certa confusão. Nas versões tanto da Bia quanto da Sarah Winter. Bia Kicis afirma que não cedeu nenhum assessor para atuar no acampamento. Já a Sarah diz que o assessor Evandro Araújo esteve por um mês com os 300. E aí, ao Brasil Sem Medo, o Evandro deu a sua justificativa. Eu participei presencialmente do acampamento 2 dias. Depois, auxiliei 3 ou 4 dias à distância. Teria 7 dias, não teria 30, como a Sarah pontuou. Resolvi colaborar por uma iniciativa pessoal, nunca liderei nada. Depois de alguns dias me afastei, até mesmo saí de todos os grupos de WhatsApp. Quando ocorreu aquela manifestação com tochas na frente do STF, eu já estava totalmente afastado do movimento. Lamentavelmente, meu nome foi parar no inquérito do STF,
A Globo associou meu nome a KKK. Entrei com o processo e a Globo foi condenada, em primeira instância, a me pagar 40 mil. Parece que só um crime descrito nessa fala, o de calúnia, e não foi cometido pelo assessor da Bia. Tem alguém aí distorcendo. Talvez a Sara, né, aumentou um pouquinho assim quando disse que o cara passou lá um mês. Parece, né? Passou um mês lá. Quanto ao general Heleno, esse daqui pra mim é a melhor parte, porque a entrevista que ela concedeu pra UOL desmente o que ela tá falando no Brasil Sem Medo. A Sara diz que ela e mais alguns líderes dos 300 foram convidados para uma reunião lá no Gabinete de Segurança Institucional. Segundo a Sarah Winter, a reunião durou 2 horas e, na maior parte do tempo, o ministro narrou episódios de sua vida como militar e conselheiro político. Ela não teria até mesmo reclamado que Bolsonaro não ouvia seus conselhos. Por fim, o Heleno solicitou a eles que poupassem Rodrigo Maia de suas críticas. O foco das críticas deveria ser o STF, não a instituição, mas as ações de seus integrantes. Segundo ela, o Heleno solicitou que o foco deveria ser direcionado para os integrantes do Supremo. Também não há nenhum crime aí. Sarah Winter, como já sabemos, está magoada. Sente-se abandonada pela direita e pelo governo. Diz que Bolsonaro abandonou as pautas conservadoras que o elegeram. A gente também já vê esse discurso em várias outras pessoas. Está assim crescendo nas redes sociais, aí, principalmente de um certo grupo. E diz que em 2022 provavelmente estará fora do Brasil. E diz que é o seguinte: se o Abraham ou Ernesto fossem candidatos a presidente, eu votaria neles. Mas eles não são. O que temos hoje é Lula, é Ciro, é Moro, é Bolsonaro. O presidente errou muito, mas se as eleições fossem hoje, eu votaria em Jair Bolsonaro. Nos últimos dias, a Sara tem sido alvo de muitas críticas por parte da direita. Foi chamada de traidora, mentirosa, ressentida. Falam mal de mim, mas não tem coragem de falar do Alexandre de Moraes. Eu sinto que todos os dias as pessoas falam uma coisa do Alexandre de Moraes. Quando saímos às ruas em 2018, o que esperávamos era coragem, mas não é coragem que estamos vendo agora. Eu estou cansada de covardes. Não sei o que ela espera, né? Principalmente assim, quando diz em relação a pautas. Eu acho que tem muita coisa que depende do legislativo, e o legislativo, assim, né? São 513 deputados, 84 senadores, tem coisa também só o Supremo. Então, exigir algumas coisas puramente do governo e falar que isso é falta de coragem, bom, eu discordo. Já para o UOL, a coisa já subiu o tom. Quando Lula e Dilma eram presidentes, eu podia gritar. Ela podia gritar, né? Eu sou arco-íris. Ela já gritou isso daí, ela já pintou o corpo, né? Protestava sem roupa, só de calcinha, né? Um protesto assim, feminista e tudo mais, né? Meu corpo, minhas regras. Realmente podia gritar à vontade. Ela continua podendo gritar essas mesmas coisas. Continua podendo. E nessa entrevista ela fala diversas coisas que, assim, que ela tinha liberdade, não era Lula, e agora como é que pode falar que o governo é conservador? Como é que pode falar? Porque se fosse o governo conservador, não estava do jeito que as coisas estão. Ela não estava sendo calada. Ela está sendo calada, não pode mais comentar sobre nada. Claramente não tem mais nenhum conservador no governo. A gente vai mostrar alguns vídeos, alguns recortes. A Elisa traz a pronto. Foi Bolsonaro que proibiu a conservadora de gritar. E o Carlos Bolsonaro comenta: podia gritar que queria castrar Bolsonaro e hoje continua na mesma linha, mas com mentiras e colocações piores. Sempre teve método. Eu vou trazer aqui algumas perguntas e um pequeno resumo. A Sara fala que já está meio que de mudança para o México. Ela conta que foi contratada pelo Instituto de Investigação Social para o cargo de diretora de projetos. No site da instituição, Sara é anunciada como instrutora no curso, né, Meu Corpo, Minhas Regras, Implicações Bioéticas e seus conflitos nas relações internacionais. É também apresentada como uma mãe católica, devota, formada em relações internacionais e pós-graduada em ciência política. E para mim a melhor das perguntas foi essa daqui, ó. Em entrevista recente, a Isto É, você afirmou que o ministro general Heleno deu orientações para que os 300, lá de Brasília, parasse de criticar a imprensa e o então presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e direcionasse todos os esforços contra o Supremo, o que ele nega. O que de fato foi pedido? E aqui está a resposta da Sara, e eu coloquei de novo a matéria do Brasil Sem Medo do que ela fala para o jornal. Não partiu dele. O general já tinha chamado a gente para uma conversa e essa informação já existia desde outubro do ano passado. Eu e mais 2 pessoas fomos levadas por carros oficiais ao seu gabinete.
Nessa conversa, que durou um pouco mais de 1 hora, ele pediu para a gente largar esse negócio de bater na imprensa e no Rodrigo Maia. E nós, olha só, nós, a Sara e seus amigos, perguntamos se podíamos bater no STF. Então, eles perguntam e após perguntar, ele respondeu que podia subir o tom com eles. Na minha opinião, não foi uma diretriz. Se não foi uma diretriz, ele não está direcionando nada, ele não está solicitando nada, e foram eles que perguntaram. O que é que a Sara falou na entrevista lá do Brasil Sem Medo? Aqui já em verde, ó, Heleno teria reclamado, né? Pô, que Bolsonaro não ouvia ele, solicitou que poupassem o Rodrigo Maia de suas críticas e que o foco das críticas deveria ser o Supremo, na verdade, seus integrantes. Heleno solicitou a eles que poupassem o Rodrigo Maia. O foco das críticas deveria ser o Supremo. Aqui está dando a entender que o Heleno solicitou que eles focassem no Supremo. E aqui ela está falando que foram eles que perguntaram para o Heleno se podia falar do STF. E, segundo ela, não era uma diretriz. Tá entrando em contradição. Tá meio estranho, né? Tá meio estranho. E quando tinha mais nossas ações, a gente ligava para um servidor de dentro do gabinete para perguntar o que podia fazer. Então nunca teve nenhuma instrução, né, vindo desse pessoal.